Vamos lá para mais uma análise jurídica de hoje. Mas antes, deixe a sua inscrição, acione o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? E a pergunta que enseja hoje a análise jurídica é a seguinte: é possível, processualmente falando, a candidatura do ex-presidente Lula, mesmo com as condenações em segunda instância? Essa é a análise jurídica de hoje. Mas antes de começarmos propriamente dito a análise jurídica, vamos fazer uma pequena síntese, um pequeno resumo da situação processual do ex-presidente Lula. Ele tem duas condenações em segunda instância. Uma decorrente do triplex do Guarujá, no qual ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi condenado a 8 anos e 6 meses, salvo engano. E a outra condenação é referente ao sítio de Atibaia, no qual ele também foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Foi uma condenação aí de 12 anos também, 12 anos, salvo engano. Então, pela Lei Complementar 64 de 90, artigo 1º, inciso 1, a linha E, ele está inelegível, ou seja, ele não pode se candidatar. Por quê? Porque ele tem condenações em segunda instância por órgão colegiado, mesmo não havendo aí transitado em julgado os seus processos, mesmo havendo pendências aí de recurso para serem sentenciados, tá ok? Para serem julgados. Agora, vamos ver as possibilidades processuais que a defesa dele pode utilizar para uma possível candidatura em 2022. Eu vou começar da possibilidade processual menos viável, tá ok? Para mais viável. A primeira possibilidade processual seria a suspensão cautelar dos efeitos da condenação em segunda instância. Há essa previsão? Existe sim essa previsão. No artigo 26C da Lei Complementar 64 de 90, existe essa possibilidade da defesa pedir a suspensão dos efeitos da condenação em segunda instância do órgão colegiado para que ele possa se candidatar, para que o ex-presidente Lula possa se candidatar. É menos viável, por quê? Porque o órgão colegiado que já lhe confirmou, através de acórdão, a sentença de primeira instância, muito difícil dar uma cautelar, uma liminar de suspensão dos efeitos da condenação. A não ser que haja ali uma prova cabal ou algum vício processual que possa ali, através de recurso, modificar a situação processual do acusado, que, ao meu ver, não é o caso do ex-presidente Lula. Mas a defesa com certeza vai suscitar essa possibilidade processual, mas é a menos viável. A segunda possibilidade processual seria a anulação do processo do triplex. Por quê? Porque surgiu aquele vazamento de conversas do ex-juiz Sérgio Moro com o procurador da República Deltan Dallagnol, no qual deu a possibilidade da defesa pedir, através de HC no STF, a anulação de todo o processo por suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. É uma possibilidade? Mas também eu acho muito difícil, né, o STF anular todo o processo com base aí nesses vazamentos que surgiram do site Intercept, tá ok? A outra, mas só que, vamos supor que acontecesse essa anulação processual do caso do triplex, ainda existe o processo do sítio de Atibaia, no qual também ele foi condenado em segunda instância. Então, por mais que anulassem o processo do triplex por suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ainda teria o caso do sítio de Atibaia, que está condenado em segunda instância também. Aí é que vem a terceira possibilidade processual, que engloba os dois processos, que seria a suspensão dos dois processos devido à segunda tese que surgiu devido à tese que surgiu na segunda turma do STF, que foi aquela tese que fala da ordem das alegações finais dos delatados, dos réus delatados e delatores, no qual a segunda turma entendeu que os réus delatados devem juntar as alegações finais depois dos réus delatores, com base aí no princípio do contraditório e da ampla defesa, devido ao processo legal,
dos delatados, tá ok? Porém, eu discordo desse entendimento. Por quê? Porque o artigo 563 do Código de Processo Penal diz que para haver anulação de um ato processual deve haver um prejuízo para as partes, tanto para a acusação como para a defesa. Mas não houve nenhum prejuízo. Se formos observar aí no caso do ex-presidente Lula, não houve nenhum prejuízo. Essa questão da a ordem processual das alegações. Por quê? Porque a defesa teve a oportunidade de ver toda a delação na instrução processual, até o último ato, que é o ato do interrogatório do acusado. Então, essa questão da ordem, quem vai juntar primeiro ou depois as alegações finais em relação aos réus delatados ou delatores, não surge nenhum prejuízo para o acusado, né? Para o delatado, não existe nenhum prejuízo. Essa foi até a tese também levantada pelo voto divergente na segunda turma, quando surgiu essa tese, que é o voto do ministro Edson Fachin. Até porque também as alegações finais é um ato ali argumentativo. Por quê? Porque é um ato argumentativo. Porque o lastro probatório já foi juntado na instrução processual até o último ato, que é o ato do interrogatório do acusado. Então a defesa já teve a oportunidade de ver ali a delação, de contraditar, de ver todo o lastro e se manifestar diante de todo o lastro probatório até o último ato da instrução processual, que é o ato do interrogatório. Então, com base no princípio do prejuízo ali, fundamentado no artigo 563 do Código de Processo Penal, se não houver prejuízo para as partes, o ato processual não pode ser anulado. Como também no artigo 566 do Código de Processo Penal, que diz que não haverá a nulidade do ato processual quando este ato não influir na verdade substancial ou na decisão da causa, que é o que ocorreu. De maneira alguma, esta ordem das alegações finais influenciou ali na verdade substancial ou na decisão da causa. Então, no meu entendimento, como também no voto divergente, quando surgiu essa tese aí na segunda turma do STF sobre a ordem das alegações finais, né, não houve nenhum prejuízo para a defesa que possa ali acarretar a anulação, a anulação dos atos e, por consequência, a suspensão do processo para que ele possa retroagir até a fase novamente das alegações finais. Se isso acontecer, e pode acontecer, por quê? Porque nesses dois processos foram dados prazos comuns para as alegações finais, ou seja, não teve essa ordem aí das alegações finais do delatado juntar as alegações finais depois do delator, foi um prazo comum para todos. Então, como não houve essa ordem conforme essa tese lançada pela segunda turma do STF, provavelmente por esta via processual pode-se retroceder todos os atos processuais até a fase das alegações finais em primeira instância. E se isso acontecer, ocorrer, né, o ex-presidente Lula ele pode novamente ser elegível, ou seja, ele pode se candidatar. Por quê? Porque aí ele não teria mais condenação em segunda instância, se os dois processos voltarem para a fase das alegações finais em primeira instância. Então aí são essas três possibilidades processuais. Eu acho que essa última é a mais viável aí para a defesa. Com certeza ela já lançou a defesa do ex-presidente, essa possibilidade aí de suspensão dos processos devido a esta ordem da juntada das alegações finais, conforme a tese lançada pela segunda turma do STF. Mas vamos ver o que acontece aí no andar da carruagem. Essa é a análise jurídica de hoje e fica a dica e até o próximo vídeo.